Olá, boa tarde. Boa tarde aí quem estiver escutando, quem estiver vendo esse vídeo, pessoal. Queria desejar Já desejei um bom dia hoje, né? Uma boa tarde também, uma boa noite para quem estiver vendo à noite. Queria desejar a todos um bom dia, um dia onde o Senhor possa abençoar a vida de vocês mais uma vez, né? Como tem abençoado a minha também. Que vocês possam ter um dia de paz, um dia de tranquilidade, de alegria, né? E se há alguma tribulação, se há alguma coisa ruim na vida de vocês, que o Senhor possa trazer tranquilidade para vocês resolverem e dizer que você não está só, porque o Senhor está contigo e você também não está só se você está passando por dificuldade, porque muitos passam, né? Mas graças a Deus o Senhor é misericordioso para nos ajudar. Amigos, irmãos, a quem interessar, eu queria trazer uma palavra, né? Aproveitar essa oportunidade de trazer uma palavra que talvez traga algum conforto, né? Para alguém, alguma alegria. A palavra de Deus ela é repleta disso, né? De alegria, de consolo. Ela também traz exortação, né? Então que essa palavra consiga mexer com o seu coração aí, né? Talvez esteja endurecido ou então fragilizado, né? Bom, vamos lá. Tem um assunto na Bíblia que deixa muitas pessoas curiosas. Desde o descrente, né? O ímpio, aquele que crê também, né? Às vezes está começando, ou já tem um tempo de igreja, crê no Senhor e tudo, mas não entende, né? Então, deixa eu trazer aqui um pouco de compreensão, né? Um pouco de conhecimento para quem não tiver. O pouco conhecimento que eu tenho, eu posso passar para alguém, né? Essa é a intenção desses vídeos, né? Então, amigos, irmãos, irmãs aí, crianças, adolescentes que estiverem ouvindo, que tenham o prazer de ouvir a palavra de Deus. Existe um termo na Bíblia, né? E está sempre na boca dos irmãos também, né? De todo mundo, que é o mundo, né? A pessoa fala, isso é do mundo, né? É muito comum alguns dizerem, né? Isso é do mundo. Ou não faça isso, né? Música do mundo, né? Você já deve ter ouvido falar, né? Essa música é do mundo, essa roupa é do mundo, né? Na realidade, esse termo mundo, né? A Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo não está em Deus, né? Não está no Senhor, né? Não ama a Deus. É verdade, irmãos. Nós estamos no mundo, né? Quando a Bíblia fala o mundo, não é o planeta Terra, né? Não é a criação de Deus, os animais, né? Não é um lugar, certo? É um sistema de coisas. É tudo que acontece, desde a mídia, o entretenimento, a imprensa, o cinema, a arte, a cultura, tudo é o mundo. O trabalho é o mundo, né? A música é o mundo. Aí você me pergunta, e aí, como é que eu vou viver? Eu estou no mundo, no planeta, né? E eu escuto música, eu assisto um filme. Isso não tem nenhum problema, né? Mas você vai entender um pouco disso, porque você vai ver que se você ler em Gênesis, né? Depois que Caim saiu da presença do Senhor, e essa sentença ele mesmo deu a si mesmo, né? Quando ele disse que o pecado dele era grande demais, que quem o encontrasse o mataria, e o Senhor, né, por misericórdia, colocou uma marca nele, para que ninguém o matasse. Naquele momento ali, Caim, ele não estava satisfeito com isso, né? Ele sabia que tinha errado, mas ele não queria mais ficar na presença de Deus. A Bíblia diz que Caim era filho do maligno, ele era mau. Inclusive Deus, muitos se perguntam, né? Por que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim? Se eram praticamente assim, em termos, a mesma oferta, né? Foram feitas de coração, com boa vontade, da melhor qualidade. Os aspectos da oferta estavam parelhos, né? Depois eu te pergunto, por que ele matou, né? Ele podia ter brigado com ele, ficado com raiva, mas por que ele matou também o irmão, né? E a Bíblia ela fala sobre isso. Ela diz que ele matou porque ele era mau, que Deus não aceitou a oferta dele porque ele era mau. Alguns vão dizer que não aceitaram que Deus não aceitou a oferta dele porque não era uma oferta de sangue. E a de Abel sim, né? Porque ele era lavrador e Abel era pastor. E o sacrifício de Jesus foi um sacrifício de sangue, né?
pelos pecadores. Então dizem que é uma figura. O sacrifício de Abel é uma figura do sacrifício de Cristo, né? Então por isso que às vezes alguns dizem isso. Mas não é que eu não concorde. Eu concordo sim com isso, né? Mas eu acredito que a Bíblia não fala isso. Ela dá a entender. Então, se ela não fala, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, que ele fez isso, que Deus não aceitou porque ele era mau. Ele era do maligno. É mais ou menos o que eu falei no outro vídeo, que só quem faz a vontade de Deus é quem crê em Deus. Quem não crê ali é um bom exemplo. Caim e Abel cria em Deus e Caim não é que ele não cria, ele sabia que Deus existia. Certo? Que crer em Deus, pessoal, não é você acreditar que Deus existe, certo? Crer em Deus, ter fé, é acreditar que Deus é o nosso Criador, que Ele enviou Jesus para morrer por nós, que somos pecadores. Então, fé é isso. Porque tem pessoas que acreditam em Deus, sim, mas não tem fé. Então, só acreditar em Deus não é só assim, né? Eu acredito que Deus existe, mas ele acredita que Deus existe, mas não tem respeito por Deus, não ama. Não se entende como pecador que precisa de salvação, entendeu? É mais ou menos isso que eu estou falando. Voltando à questão de Caim. Caim, depois que ele se afastou da presença de Deus, a primeira coisa que Caim fez foi continuar se rebelando contra Deus. O que é que ele fez? Deus tinha dito a Adão que ele multiplicasse, enchesse a terra, né? E saísse pela terra, né? Para preencher a terra, né? Com filhos, né? E tal. E Caim, a primeira coisa que ele fez foi criar uma cidade. E deu a essa cidade o nome do seu filho, Enoque, né? Vai ter vários Enoques na Bíblia, mas tem um livro de Enoque, para mim não é isso daí não, viu? Mas de qualquer forma, você vai ver que tanto Caim já começou ali, ele criou uma cidade, ou seja, ele fez um lugar para todo mundo ficar junto no mesmo lugar. Ele não queria ser espalhado pela terra, né? E é engraçado porque foi uma coisa que ele disse para Deus. Ele disse que ia ser andarilho, vagabundo. Deus não mandou ele sair, né? Ele disse que ia e Deus colocou uma proteção nele e ele se aproveitou dessa proteção. Aí ficou no lugar, achou um lugar, fez uma cidade, colocou... A primeira cidade do mundo foi essa, né? Foi a cidade de Enoque. E ele colocou... Ele teve a sua esposa, né? Teve filhos, esses filhos dele, todos eram como ele, né? A Bíblia diz que Caim e seus filhos, eles são uma figura dos filhos perdidos, né? Dos filhos de Satanás, dos ímpios, né? Aqueles que não creem em Deus, né? Então, você vai ver isso, que ele criou uma cidade. Os filhos dele foram aquelas pessoas que iniciaram a parte instrumental, né? Você vai ver que um criou uma harpa, se não me engano, eu não vou lembrar aqui. O outro criou a plantação, né? A plantação não, a criação de animais, né? A pecuária. O outro, ou seja, eles foram criando coisas para poder viver aqui nesse mundo. Aí vem a palavra mundo, né? Para viver nesse mundo confortavelmente, porque eles não queriam estar com Deus. Por exemplo, o cristão, eu falei também isso em outro vídeo. Ele espera pela volta de Cristo e quer estar com Cristo. Ele não espera a volta de Cristo porque quer se dar bem ou porque as coisas estão ruins. Ele espera a volta de Cristo porque ele quer estar com Cristo. E Caim não queria. Você vê que ele foi embora da presença de Deus, desobedeceu a Deus e ele ensinou isso aos seus filhos. Os seus filhos aprenderam muito bem. E eles foram criando coisas para deixar esse mundo mais confortável. Pronto, o que acontece aqui é isso. Não tem problema, irmãos. Por exemplo, a medicina avançou, né? Foram criadas linhas de trem, linhas de metrô, carro, transporte. Tudo isso é bom. Não é coisa ruim, não. Foi bom. Deus deu a inteligência ao homem para isso mesmo. A questão é quando isso se torna um Deus para o homem como ser, e individualmente para nós, né? Quando, por exemplo, foi inventado o carro, né? Tem problema? Não. Mas o que aconteceu por causa disso? Quantas mortes houve por causa da criação do carro, né? Tanto por causa da ideia que tentou ser roubada, ser copiada, e guerras houveram por causa disso. E depois, com a criação do carro, quantas pessoas morrem todo dia por causa do carro e quantas morrem assassinadas mesmo? O cara pega o carro e vai lá e mata, né? Você vê que como toda coisa boa